Nossa, hoje a gente está aqui no nosso podcast com uma visita maravilhosa, né, Andréia? Essa convidada, ela é mais do que especial. Uma honra ter aceito o nosso convite. Uma honra ter aceito o nosso convite, né? E ainda mais que ela vai falar de um assunto que nós estamos numa semana muito importante, que é a Semana da Mulher. Com o Dia Internacional, dia 8 de março. Ela já vai trazer informações para a gente sobre esse dia. Sobre esse dia, e né? o que realmente ele simboliza, né? Exatamente. Na sua essência, né, Vamos Cláudia? chamar a nossa convidada? Vamos, claro. Cláudia Guimarães, psicóloga, psicoterapeuta, trabalha com grupos, trabalha com família, terapeuta de família. Cláudia, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda aqui no Filosofé Papo Cabeça com Café. Eu que agradeço, Sandra, Andréia, pelo convite. Fiquei honrada. É uma honra para mim poder compartilhar com mulheres, outras mulheres, né, que estão aí na jornada de levar conhecimento, de expandir consciência, Sim. de levar todo esse movimento para o coletivo, principalmente nessa data de 8 de março, né, o Dia Internacional das Mulheres. Muito Olha, obrigada. e é uma data muito significativa. Eu acho que a gente está nessa semana onde você trouxe tópicos, inclusive, que a gente estava conversando antes, que as mulheres não veem isso. E uma coisa que eu já queria começar a falar, antes de você trazer esse tópico, essa questão dessa celebração. Que celebração é essa? Que ganhar presente é muito maravilhoso, ganhar uma rosa é muito maravilhoso. Inclusive, está com uma rosa aqui simbolizando essa energia do feminino, né? E que, na realidade, não é muito bem por ali que a gente está comemorando. É mais um luto do que uma celebração. Isso. Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Como é que começou? Por que começou? E o que você vai trazer aqui para a gente de tão importante para despertar o feminino para uma realidade? Pois é, a gente tende a pensar esse dia como um dia para ganhar flores, para um dia para receber parabéns, para ser homenageada. Mas, na verdade, é o que você falou, sabe, Sandra? É um dia de luto e de lutas. Sim. Então, o primeiro registro que a gente tem, um dos primeiros registros, na verdade, dessa data, aconteceu dia 8 de março de 1857 em Nova York. Sim. Quando 130 operárias de uma fábrica de tecidos, de uma fábrica têxtil, elas estavam reivindicando direitos trabalhistas. Elas queriam, por exemplo, reduzir a carga horária de 16 horas para 10 horas, equiparação salarial em relação aos homens, melhores condições no ambiente de trabalho, e elas foram reprimidas violentamente. O feminicídio está aí hoje, né? Ainda até o dia de hoje, exatamente. quase 200 anos depois, e elas foram fechadas, trancadas dentro dessa fábrica, e elas foram queimadas vivas, né? Elas foram carbonizadas. Então, esse é um dos primeiros registros que nós temos da data de 8 de março. Depois tivemos outros. Tivemos outro registro na Rússia de mulheres que foram para as ruas também para reivindicar, isso já em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, para reivindicar o cessar-fogo, né? As famílias morrendo, crianças, enfim. E esse é um outro registro. Depois a gente vai ter um registro mais à frente pela conquista do voto feminino. Isso é muito maravilhoso. Foi incrível isso, né? E aí a gente tem vários registros, mas o primeiro é esse das mulheres, essas 130 operárias que foram carbonizadas lá em Nova York. E aí até hoje a gente vem aí ainda nessa jornada de lutas e conquistas, mas a data foi reconhecida mundialmente, se eu não me engano, em 1975. Ah, sim, exatamente. Exatamente. Eu também não sei exatamente a data, mas foi um pouco mais à frente. Um pouco não, um montão mais à frente, né? E olha só, a gente tem esse registro de fogo, do queimar. A gente vem trazendo a Inquisição, a gente vem trazendo essa coisa da bruxa que você estava até conversando com a gente. Eu acho que aquilo calar a gente, não deixar que a gente fala e não deixar rastro, porque a gente vira pó. Então, eu acho que isso aí ainda está muito forte no inconsciente coletivo feminino. E por isso também a gente ainda sente muito essas dores no emocional. Isso procede, Cláudia? Sem dúvida, a gente ainda tem um número alarmante de violência contra a mulher, de feminicídio, de várias formas de tentativa de silenciamento, né, que vai desde os mistérios, né, das cavidades femininas, como o nosso próprio corpo representa, até os movimentos de luta, de silenciamento. Hoje tem um termo que se fala, né, muito, que é os homens, quando estão falando muito, tentam falar
sobre a fala das mulheres, e a gente diz que tem um macho palestrinha. Que lindo. Que aí já começa a acontecer um pouco desse movimento de reparação, né? Então, eu acho que quando a gente recebe parabéns no dia 8 de março, eu acho que é uma tentativa de uma restituição mínima histórica de toda a violência que a mulher sofreu e que normalmente é por um homem, né? Através dos homens que essa violência chega. Né? Até eu vi um meme, um vídeo outro dia que estava rolando aí na internet que uma mulher entrevistava os homens, né? Falei assim, por que você acha que as mulheres têm que ser protegidas? E aí cada um dizia, não, tem que ser, mas de quem que ela tem que ser protegida? Bom, por fim, todos eles diziam, tem que ser protegida pela violência que outro homem pratica, né? E se os homens não existissem mais? Não é que a gente queira que os homens não tenham um lugar sagrado, uma boa questão. né? Um lugar sagrado desse masculino, tanto quanto feminino, mas infelizmente essa violência é perpetrada dos homens contra as mulheres, né? E olha só, e a gente acaba criando uma coisa difícil, porque a partir daí a gente também fica brigando com o homem. A gente também fica criando um preconceito, quase que uma retroalimentação disso. E parece que a gente não sai dessa roda, sabe? É uma coisa vindo para outra. E eu vejo muito, uma outra coisa que a gente conversou, que a Andréia também trouxe, que é essa questão da gente se olhar. Porque isso dali ficou um registro muito difícil, ficou uma crença limitante, né? André está falando sobre crenças limitantes, criou uma crença limitante, ou seja, uma mácula muito forte culturalmente, onde o inconsciente coletivo está cheio dessa mágoa, e que isso para cada mulher também mexe com o seu próprio inconsciente e no seu pessoal. Isso está trazendo muitas patologias, Cláudia. Inclusive, a gente estava falando também de uma patologia muito forte, que ao invés de estarmos retrocedendo para isso, nós estamos aumentando o índice dessa patologia, que é o câncer de mama, apesar de tanta divulgação e termos o Outubro Rosa. Como é que você acha que essa mulher precisa, o que ela precisa para poder dissolver essas crenças, independente do culturalmente falando, o que ela precisa olhar nesse momento, como ela precisa buscar a sua própria cura para poder minimizar os danos que esse inconsciente coletivo e essa energia toda causou nesse feminino sagrado? Eu acho que o cuidado de si, acho que a mulher ela se dá pouca oportunidade, pouco tempo para o autocuidado. A mulher ela está sempre cuidando de algo, de alguém. Ou ela está trabalhando muito, ou trabalhando para trazer a comida para a mesa, ou ela está trabalhando com as tarefas domésticas que são intermináveis. Então, dificilmente você vai ver uma mulher dizer, nossa, eu deitei na rede, tomei um suquinho e fiquei lá de pernas pro ar. É como se ela não se desse permissão para isso. E é uma verdade isso, tá? Carrega sempre uma culpa quando está fazendo isso, né? Carregando a culpa, carregando o piano, cuidando de alguém. Então, esses cuidados excessivos com o lado de fora, né? Com essa energia que vai mais para fora do que para si mesmo, eu acho que é um dos grandes males da humanidade hoje. Porque uma mulher que não cuida de si, ela está estressada, ela adoece, ela vai para um lugar muito também masculino de enfrentamento, né? Eu digo sempre que as pessoas, nossa, Cláudia, como você é guerreira, você enfrentou um câncer de mama, você criou um filho sozinha, você é mãe solo, você faz isso, faz aquilo, faz tantas coisas e você é uma guerreira. Isso me dá uma raiva, porque acho que é uma raiva histórica, dizer assim, tá, a gente é chamada de guerreira, e aí, então pode botar mais peso no colo da guerreira. E a gente permite isso, né, Cláudia? Mas a gente permite isso também. É incrível. E vai esse lugar, eu dou conta sim, eu vou. E aí a gente se permite pouco cuidado de si e também de receber o cuidado. Exatamente. Eu vejo agora, eu estou há menos de um mês, eu fiz mais uma cirurgia para reconstrução de mama, desse processo oncológico, né, de paciente de câncer de mama. E a dificuldade que eu tenho de receber os cuidados do meu companheiro. Então, ela falou, deixa que eu faço sozinha, eu já estava tentando estender roupa sozinha, não posso levantar o braço, e deixa que não precisa me ajudar a colocar a cinta, e eu falo, Cláudia, peraí, deixa ele é um homem amoroso, gentil, ele está com você, seu parceiro, como é difícil receber isso. Como você essa dificuldade de comunicação entre a mulher guerreira, né, que se acha uma guerreira, e um homem com o feminino mais trabalhado, você acha que isso também a gente ainda não conseguiu? Tanto a mulher quanto o homem, isso ainda é um caminho a se trabalhar.
E eu acho que nós dois, homens e mulheres, estamos aprendendo isso ainda. A mulher a sair desse lugar, né, de achar, primeiro que a autossuficiência é uma fantasia, ninguém é autossuficiente. Exatamente. Primeira coisa, né? Mas às vezes a gente se agarra nessa persona, nesse lugar e fica ali achando que a gente dá conta, na verdade não dá. A gente paga um preço alto, ou a gente adoece, ou através da saúde mental ou da saúde física, ou das duas, né? Ou a gente está sempre muito cansada, né? Sem uma potência de vida, então é a conta chegando pra gente. Então eu acho que a mulher sair desse lugar é um desafio, mas o homem também se deslocar para um lugar de mais cuidado, de mais gentileza, de mais participação. Eu ainda ouço as mulheres falando assim, porque o fulano... ou a fulana, que pode ser uma outra mulher também, tá me ajudando mais em casa. Como assim te ajudando mais? Então quer dizer que a função é sua, né? Se ele tá ajudando ou ela tá ajudando, é porque a função você entende que é sua. E quando a gente fala de uma maior participação, a gente está falando de distribuir essa participação onde todas são responsáveis pelo que está acontecendo ali. Naquela casa, naquele orçamento familiar, na condução e educação dos filhos. Então, assim, é um aprendizado tanto para os homens quanto para as mulheres. Olha, e Cláudia, tem uma coisa muito incrível que você está trazendo, essa questão da parceria, né? A gente tem que entender que desde o momento que a gente queimou o sutiã, eu sempre falo isso, porque isso é um marco. História bem já é marco. A partir dali virou ativismo feminista. Não foi é diferente, tá? Ali foi um ativismo político, uma luta por uma lei. Então a gente esqueceu de andar os outros passos. Então a gente queimou o sutiã ali, e ali a gente não deu um salto quântico, onde a gente entende que nós somos um todo, socialmente, politicamente, pessoalmente, planetariamente, tudo esse mente junto, e a gente, e legislativamente também. E ali a gente criou um buraco, que aí a gente passou do jardim de infância para a faculdade. E ficou um rombo. Até hoje ficou um rombo, sabe? Então, eu acho que agora a gente está resgatando uma coisa, um dia de cada vez, um passo de cada vez, para realmente, culturalmente, a gente poder limpar essa mente, tirar as crenças, conseguir fazer um divórcio energético, não só com alguém, mas com o mundo, e a partir daí a gente recomeçar a ressignificar. Então, a gente está no processo. Hoje a gente falou sobre essa questão de processo, de estágios de evolução, e nós, mulheres, como cultura, estamos no processo. Bonito, lindo, porque é um processo de reconhecimento. E você trouxe uma outra coisa agora, que é muito importante, que é essa questão da gente se manter guerreira e uma questão de você ter uma autossuficiência, que realmente ela não é real, ela é bem falsa, né? E aí a gente tem que entender, eu vou trazer essa parceria de uma forma real. Tem que entender que nós somos feitos internamente de ânima e ânimos. Então a gente está trabalhando o lado masculino dentro dessa consciência, tentando mostrar para o masculino um feminino que já está igual a eles, entendeu? Então eu acho que tem uma briga aí nessa história e a gente tem que entender essa parceria como? Vamos conversar, vamos dialogar, vamos entender isso que você está trazendo, vamos dividir tarefas. Eu acho que está faltando um planejamento. Eu adoro falar essa palavra porque a Valéria, ela sempre fala sobre essa coisa, e a Andréia também, sobre a coisa do planejamento. Então, acho que está faltando um planejamento. Você percebe isso, inclusive, quando você está fazendo terapia em família? Você percebe essa dificuldade do homem em relação à mulher e a mulher em relação ao homem, de juntar os dois para que a gente possa processar a ascensão planetária? Sim. Eu acho que a relação amorosa, né, que tem o nome relação conjugal, seja ela morando junto ou não, né, vivendo na mesma casa ou não, mas a relação amorosa, a relação conjugal, a palavra conjugar já significa, são conjugalidades. Sim. E ali você está conjugando várias questões. O tempo que vocês passam juntos, ou o tempo que cada um faz as suas coisas individualmente. Ali você está falando sobre conjugar o uso do dinheiro, como é que você usa o dinheiro, quais são as prioridades de cada um, como é que você faz um planejamento dos objetivos em comum para chegar lá, e aí precisa de tempo, de dinheiro, de interesse, né? Se os interesses são comuns ou não. Então, você está conjugando muita coisa numa relação amorosa. Né? Tempo, dinheiro, interesse, prioridade, afeto, sexo, tá tudo ali. Então, é um lugar, é o lugar das conjugalidades. E é aí que são os desafios, né? E essa coisa que você estava falando anteriormente, Sandra, que eu acho que vale voltar um pouquinho, sobre o lugar do homem. Eu acho que a atitude feminista, né, seja ela de todo esse movimento de luta, seja queimar sutiã e todas as representações históricas e manifestações que nós temos,
não é um lugar de excluir o homem. Exatamente. Também acho as pessoas interpretam, quando você fala que é feminista, as pessoas acham que você quer pisar na cabeça do homem, que você quer o homem diminuído em relação a você. Não, o que a gente quer é um lugar de equidade, onde as diferenças entre homens e mulheres possam ser reconhecidas e elas possam ser equilibradas. Esse é o lugar. A mulher, ela não quer ser melhor, nem acha que está por cima. Mas, Cláudio, você está falando de uma mulher bem resolvida que tem equilíbrio, tá? Porque se a gente for colocar 100%, 50% das mulheres ainda estão na massa, ainda acha que foi educada para poder cuidar e se anula. Então, a gente está aqui num processo difícil, sabe? Ainda de evolução do feminino, né? Sim. O feminino, naquele momento, ele não pensou, ele não teve uma coisa chamada planejamento, ele teve uma atitude, que foi a atitude ativista. Vamos fazer isso, que também se não fizesse não ia acontecer nunca, tá? Mas ali a gente começou a brigar com o homem. A gente também não é que eu vou dizer que a mulher tem uma parcela de culpa, não é isso. Mas ela, por esses registros negativos, ela também não está sabendo lidar com ela mesma. Então ela cria uma postura de muito guerreira, sabe, quase que pegando um punhal, uma espada e brigando. Então mesmo que ela pense uma coisa, sinta uma coisa, a atitude dela a nível comportamental não é de guerreira, é de luta. Então eu acho que a gente tem que começar... até às vezes de uso da força bruta, do grito, que era como ela poderia ser escutada pelos homens. Exatamente. Então, e é isso, os movimentos de luta, eles demonstraram que ela tentou fazer essa equiparação, ela, que eu digo a representação feminina, né? Nós, que vieram antes e que abriram caminho para que a gente estivesse aqui hoje, podendo fazer essa discussão de outro lugar. Mas elas precisam pegar em punhais, em armas de fogo, em, sabe, levantar a luta armada mesmo, no grito e na força para ser ouvida. Aí a pergunta é... E hoje algumas mulheres ainda fazem isso. Não, eu acho que ainda continua fazendo quase que o tempo inteiro, tá? Precisam fazer. Por quê? Porque o ambiente já é violento, né? Já é violento, né? Já é um ambiente violento que massacra a voz, então elas têm que se ver presentes nessa forma ainda, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Isso tudo que a gente... O que você acha, sabe, dentro do seu consultório, dentro daquilo que você recebe, dentro da própria cultura, como você está trazendo hoje, Cláudia, que eu acho que hoje é um assunto muito dessa forma, né? A gente vê o conjunto, o coletivo. O que a gente precisa fazer para poder ter mais voz? Qual é o primeiro passo? A legislação? Porque a gente só tem uma lei, na realidade uma lei que funciona, que é a Maria da Penha. Mas está faltando um monte, né? Porque a gente tem que pegar outras questões. Você acha que está faltando um legislativo ativo, verdadeiro? Você acha que o começo precisa ser essa mulher se olhar e se cuidar? As rodas de conversas, as rodas onde as mulheres se unem, quase que uma tenda vermelha, quando a gente se une para poder entrar nessa consciência. É isso que a gente está precisando falar. Aonde a mulher compete com a mulher, para que ela possa ser maior no sentido de ter uma alma consciente, ou será que ela precisa fazer o quê para esse primeiro passo, nesse momento agora, século XXI, onde daqui a alguns dias a gente está celebrando, num sentido muito bacana, né? Esse dia que foi tão massacrante. O que a gente precisa fazer? Ao seu olhar de psicóloga, de psicoterapeuta, de mulheres que estão aqui no caminho da sua evolução. Sandra, acho que não é uma coisa, né? São muitas coisas. Você já falou de algumas aí, você falou do poder legislativo, né? Não só legislativo, executivo, judiciário. Eu acho que a gente precisa ocupar mais esses lugares, né? Conseguir ser eleitas em cargos, né? de representatividade. Então, ocupar também dentro das empresas, né? Não só a equiparação salarial, mas também estar em cargos de chefia, de direção. Eu acho que o cuidado, sim, a gente já falou, isso eu acho que é sempre, mas eu acho que é isso, o que essas mulheres começaram muito antes de nós, acho que a gente tem que honrar e seguir, fazer do dia 8 um dia assim, de luta, né? De permanecer na luta para a gente avançar ainda mais, né? Junto com os homens, sim, mas os homens de um lugar gentil, de um lugar de equilíbrio, de um lugar de parceria, né?
E não de um lugar de silenciamento, que foi o que foi feito com a Marielle, né? Ela foi silenciada quando ela estava no auge de um exercício político importantíssimo. Ela foi silenciada, né, pela morte covarde de homens, né? Tanto mandantes quanto os executores. Então, assim, é sobre isso, é a gente continuar nessa luta honrando as que foram vitimizadas, vitimadas e violentadas antes de nós, né? Seguir ocupando esses espaços, seguir não silenciando, podendo, sim, rodas de conversa, rodas coletivas, lugares onde a gente possa falar cada vez mais sobre isso. Eu lembro que eu fiz uma postagem, deve ter uns, sei lá, né? Na época foi Facebook, há muitos anos atrás, onde eu falava sobre o dia 8 como essa morte coletiva, né, das mulheres, dessas 130 operárias e tudo mais. E aí as mulheres começaram a reagir. Gente, eu não sabia dessa história. Gente, é sério isso? Nossa, eu achava que era só uma data bonita do Dia da Mulher. E, assim, todas as mulheres que comentaram no post, elas não sabiam por que essa data existia. Elas achavam realmente que era uma data para ganhar florzinha e receber o parabéns, principalmente dos seus amantes, esposos, companheiras e namorados e namoradas, e não tinham um entendimento político da importância dessa data. Então, e tudo é político, né? Nosso corpo é político, como a gente coloca o nosso corpo na rua, no mundo é político, o que a gente fala, aonde a gente fala, para quem a gente fala. Então, a gente continuar fazendo, sim, o ativismo, né, político, coletivo, de ocupar cada vez mais esses lugares e não silenciar. A gente não pode se permitir ser silenciada, nem pelas grandes vozes, nem pelas vozes que estão do nosso lado, nosso companheiro, nossa companheira, pessoas que estão próximas de nós. E você trouxe o caso da Marielle, que foi um caso, assim, um exemplo, né, no mau sentido exatamente, do poder do homem em silenciar a força da mulher e se achar que a impunidade seria um troféu para ele, né? Né? Todos os mandantes a gente sabe que foram homens. Todos homens. Todos homens. Então, eu queria trazer com você o assunto que eu acho muito interessante também, que é a misoginia. Aquela que é clara e aquela que é implícita, né? Aquela que a mulher tem que se calar porque ela tem que se manter num cargo, aquela mulher que ganhou o Oscar de uma maneira, né, a ganhadora do Oscar trazendo uma mensagem que não é uma mensagem do que é realmente a profissão, a objetificação do corpo da mulher. Quer dizer, a mulher é premiada, né, por um filme que ele quis trazer uma mensagem, mas na verdade nem é uma mensagem do que é a realidade de uma mulher, de uma prostituta, né, digamos assim. Então, o que você acha que a misoginia ainda nos carrega para esse lado obscuro em todos os sentidos? Então, André, você deu um excelente exemplo. O Oscar foi um bom exemplo de invalidação e de desqualificação de um feminino potente. As duas sexagenárias que mereciam ganhar o Oscar, que é a Fernanda Torres e a Demi Moore, ficaram de fora, chuparam o dedo, né? Então, assim, esse é um excelente exemplo. Assim, mas não está explícito que foi uma misoginia, mas ali tinha uma invalidação, uma desqualificação e uma promoção daquilo que o mundo masculino considera que deve ser. A boa prostituta é uma linda mulher, né? Que já era um filme lá da nossa época. E que eu acho que eu não assisti ainda o filme Anora, mas eu li vários comentários, várias sinopses e críticas sobre o filme, mas fala de uma prostituta que faz muito bem o seu papel. E por isso ela consegue ser salva pelo grande príncipe, porque ela fez tudo certinho, tudo bonitinho, foi uma ótima prostituta. Então, e se você fizer tudo certo, você vai, né, ter um salvador, um super príncipe na sua vida. E parece que a Nora segue esse script que da minha, na nossa época, foi uma linda mulher. Né? Então, com a Julia Roberts, né? Exatamente. Então, a Madison parece que seguiu a toada, né, dentro da direção do filme, do roteiro e tudo mais. E isso é um bom exemplo de misoginia. Agora, tem alguns exemplos que são mais clássicos e mais claros, né? Principalmente dos homens em relação à mulher, né? Que você é louca. A louca é a preferida deles, né? Principalmente quando a mulher se altera um pouquinho, tá defendendo alguma ideia. A louca que tá, né? Ou overreacting, umas coisas que eles adoram também. Uma reação exagerada que você tá tendo. Uma coisa tão básica, tão pequena. Precisa ser internada,
Isso eles estão evitando, mas assim, o overacting, que é uma palavra bonita, eles não usam. Invalida tudo que você está falando ali. É muito exagerado isso, é tão pouco, né? Você está brigando por causa disso. Então, e tem o gaslighting, que também é famoso, né? Que é assim, não, isso não aconteceu. Não, isso jamais aconteceu. Não foi bem assim. Você não entendeu. Você que é doida, né? Ele às vezes evita até falar o doida, mas o que ele está fazendo na invalidação da sua fala, ou ela, é isso, né? Mas a maioria são homens, infelizmente, que ocupam esse lugar, né? Da misoginia, da desqualificação do feminino. Sim. Não, gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que a gente tem que estar com o olho no padre na missa, né? A gente tem que saber onde a gente vai seguir, a gente tem que se como é que eu vou falar? Tem que ficar pisando em ovos o tempo inteiro, até para a gente poder ter uma posição em pleno século XXI, gente. Isso é uma coisa outra coisa que eu acho que é interessante, principalmente você que lida muito com mulheres, né, em consultório, essa questão da dependência emocional. Mesmo de homens misóginos, sexistas, abusadores, e elas continuam nessa dependência emocional. Sim, é por isso que eles reinam, né, Andréia? Porque assim, e normalmente a dependência emocional, ela começou lá atrás, né? A ideia da dependência emocional é uma ideia de que existiu uma criança, né? Todos nós fomos crianças. Essa criança, ela teve, de alguma forma, alguns percalços no trato dos cuidadores com ela, que deixou buracos, né? Que aí pode ser de ordem rejeição, abandono, violência psicológica, física, sexual. Então, isso gerou lá algumas faltas e alguns traumas que a gente chama de desenvolvimento infantil. Então, essa criança, ela pode começar a desenvolver estratégias de sobrevivência. E uma delas é a criança invisível, que não dá trabalho para ninguém. A outra é a criança agradadora, que fica querendo agradar, fazer tudo certo para não receber mais críticas e para garantir a sobrevivência dela até que ela possa se tornar uma adulta. Então, entre outras estratégias, né, que essa criança vai desenvolver para tentar lidar com as intempéries familiares, os desafios de seguir. Então, chega lá na frente, isso tem um preço, e o preço é esse, né? É o sentimento de um senso de alto valor muito reduzido. Então, eu tenho que ser muito maravilhosa para esse homem ou para essa mulher me amar. Eu tenho que ser incrível, eu tenho que equilibrar 10 pratos aqui em cima da cabeça e ser boa nisso. A performance tem que ser maravilhosa. Então, eu tenho que estar linda, de unhas feitas, sarada, sem barriga, cabelo pintado, ser inteligente, ler bons livros, ser uma pessoa independente, autônoma financeiramente. E a lista é infindável de exigências que a gente faz para ocupar o lugar de se sentir amada numa relação. E aí a dependência emocional. E aí uma coisa muito séria, a ditadura da beleza, né? Sim. Onde isso daí eu acho que é umas coisas que arrasa, que acaba com qualquer ser humano. A mulher, ela se sente totalmente massacrada. A gente já vem, inclusive, essa questão das manequins, das meninas que desfilam. Isso daí traz uma série de doenças, umas patologias sererésimas. Elas vão se matando em prol de uma sociedade muito massacradora até hoje, né? A gente está num processo, eu achei tão interessante o processo, quando você trouxe a palavra processo, hoje o estágio, e a gente está num processo evolutivo muito, muito significativo. Daqui a gente não pode voltar mais para trás e não pode errar. A gente tem que seguir em frente. Eu vejo que a mulher, nesse momento, ela tem que usar esse dia 8 realmente como um exemplo de força de poder, como um exemplo de mostrar que a gente precisa não ser tão permissiva, cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso corpo, porque senão ele vai falar, que foi um dos assuntos que também a gente conversou. E quando esse corpo fala, a mulher padece. Então, esse momento, agora, o que você falaria se fosse assim, se você estivesse hoje assim numa conferência e você fosse a pessoa que ia fechar essa conferência com uma grande mensagem às mulheres do planeta? Cláudia Guimarães, o que você falaria? Pegou de saia justa. É muito boa. A pergunta que vale $1 milhão. Né? Vale $1 milhão de dólares. De prova. A pergunta responde. Não, mas é uma pergunta muito boa. Talvez não seja uma coisa só, né, Sandra, né, André? Assim, tem muitas coisas aí. Mas acho que uma coisa que a gente estava falando até antes de começar aqui essa roda de conversa foi sobre escutar o corpo. Sim.
escutar o corpo. O nosso corpo, ele conta toda a nossa história de vida. Sim, ele tem memórias profundas, né? O corpo guarda marcas, ele tem memórias. Sim. E a gente, como tá, acho que foi a André que gostou da palavra, não sei, tarefeiro, né? Tarefeiro. Nós, mulheres guerreiras, né, que carregamos essa capa da super mulher, ou tentamos, né? Eu já tô abrindo mão, quero, como chama de guerreira, eu já falo assim comigo, eu gosto que me chame assim. Cancela. Já falo, não, tô fragilizada, não tô legal, tô me sentindo vulnerável, já não vou fazer isso, aquilo, tô cansada. Estão me dando permissão para usar esses lugares mais da vulnerabilidade. Que maravilha! Então, eu diria o corpo tá falando o tempo todo. Às vezes você tá cansada, aí você toma café para ir trabalhar, para fazer mais coisa, ou você vai estendendo o dia. Não, mas é só mais essa coisinha aqui que eu preciso acertar e colocar no lugar, quando o corpo tá pedindo, deixa eu descansar, deixa eu deitar, deixa eu relaxar a mente. Então, escutar o corpo como um fofoqueiro do processo de autoconhecimento e de identificação das necessidades. Sim. Ele conta tudo que você está precisando. Sim. E tudo mesmo, assim, desde se aquietar, descansar, ou dar um mergulho na praia, ou colocar o pé na terra, na areia, ficar descalça, recusar estar com alguém, ou se aproximar, querer estar perto de alguém. Então, ele vai dando todos os sinais o tempo inteiro, e a gente não escuta. Então, você acha que a gente tem que, durante o dia, ter momentos do silêncio para a gente poder se olhar e escutar o seu próprio corpo? Isso seria uma fórmula, não uma fórmula absoluta, mas seria uma forma onde a gente poderia se crescer emocionalmente, ou então ter um inventário onde a gente vai escrevendo tudo que esse corpo está falando para a gente se melhorar? Eu acho, Sandra. Acho maravilhoso, acho perfeito, que é um momento de recolhimento. Você pode escrever, você pode meditar, que é uma prática que eu ler, né? Pode ler. São várias práticas de silenciamento, de quietude, né? De descanso. E às vezes tá bom, você não quer fazer nada disso, você quer ficar deitadinha na rede ou na cama de perna para o alto e mais nada. Né? E também se dá o direito de assim, pedir que filhos e pessoas não incomodem, olha, eu quero meia hora comigo, 20 minutos, 5, sei lá quanto. A gente consegue ter num dia que você possa garantir um tempo para si. Né? E aí sim, escutar o corpo, escutar tudo que vier, né? Porque todas as sensações e todos, inclusive, sentimentos, eles vêm através do corpo. Exatamente. Inclusive a tristeza. Às vezes a gente está com tanta tarefa que você não sente que o que você tem é tristeza. Aí você começa a sentir raiva, você começa a querer fazer 1000 coisas. Aí quando você para, é quando a tristeza que vai te levar a um lugar de autoconhecimento, de correção de rota na vida, aí ela vem assim, né? E você, vamos tomar um café, uma aguinha com a tristeza, deixa eu escutar aqui você um pouquinho. E é o corpo que vai fazer essa escuta. É a permissão que eu dou através do meu corpo. Permissividade. E eu queria trazer. É interessante. E eu queria, você tocou no assunto que eu queria trazer agora sobre esse corpo feminino no processo de envelhecimento. E a gente está falando aqui de $1 milhão. Principalmente com mulheres que a gente atinge aqui com 50 a mais, né? Em que o etarismo está sendo assim, tão ferraz com a mulher, né? Como essa mulher de 50 anos, com esse corpo em envelhecimento, lida com todo esse processo? Como é que as mulheres estão lidando dentro da tua prática clínica? Primeiro eu queria falar do relativismo do corpo feminino em relação ao corpo masculino, né? Por exemplo, eu me permiti grisalhar, não pintar o cabelo, porque eu era escrava de salão, a cada 7 dias eu estava pintando o cabelo, que já tinha aquela marca aqui. Eu lembro que eu ouvi muitas coisas, e assim, homens grisalhos, Cláudia, é bonito, né? Homem grisalho é lindo. A própria mulher, amiga, pelo amor de Deus. Vai envelhecer. Você tá deprimida, amiga? A própria mulher. Cara de relaxada. O que é? Você tá sem dinheiro para comprar tinta para ir ao salão? Gente. Era assim, eu ouvia, tinha uma lista assim, de coisas, e aí eu aprendi uma frase, porque aí eu ficava discutindo, debatendo, aí eu comecei eu adotei uma frase que eu criei, que eu falei assim, falava pra todo mundo que falava, o corpo alheio não é para ser comentado. Perfeito. Ele é um território sagrado do próprio dom, da própria dom. Então, não é. Isso é ótimo. Eu não permito isso. Acabou a discussão.
Eu vou ficar tentando te convencer que você acha homem grisalho da minha idade bonita, que você acha que eu sou uma desleixada porque eu tô usando o mesmo grisalho que esse homem da minha idade. Ótima né? colocação. Não, fala com a frase outra vez, que ela é... Não, o corpo alheio não é para ser comentado. É ótimo. Perfeito. O subtítulo, né? ele é um território sagrado que é seu. Você faz dele o que você quiser. Se você quiser raspar a cabeça, se você quiser pintar, não pintar, fazer unha, não fazer unha, botar a barriga de fora, usar mini saia. Isso é uma questão de etarismo, né? Por exemplo, os homens, eles vão pro shoppinho deles, pra cervejinha, que eu também, inclusive, curto muito. E tudo bem ficar sem camisa, com aquela barriguinha de chope, é a barriguinha de chope. A mulher, se faz isso, não, gente, relaxada, vergonha de botar essa barriga de fora. Exatamente. Né? Eu lembro que, se eu não me engano, foi a Babu Carreira, talvez tenha sido ela, se não foi uma gafe, mas uma dessas mulheres que encara seu corpo com honestidade e totalmente livre. Ela falou, o quê? Você está perguntando se eu tô com uma blusinha curta? Tem um nome essas blusinhas curtas que eu esqueci o nome. Esqueci, também não... Aí ela falou assim, eu tô usando porque eu quero, porque eu posso. Que você não tem nada a ver com isso. Eu comprei, meu, pronto. E aí eu falei, gente, é isso, ela pode usar a blusa curta, por que não pode? O homem pode andar sem camisa, barrigudinho, mas a mulher não pode, porque aí tem que esconder. Porque é feio a mulher que mostra celulite nas pernas, a barriguinha que ela tá, o bracinho de dar tchau que tá caindo. Mas o homem não tem problema, porque tudo é um charme no homem. Tudo é barriguinha de chope, a barriga do homem conta uma história e a da mulher é ridícula. E por que o a homem mulher é charmoso e a mulher é relaxada. Então, esse relativismo, né, dos dois pesos e duas medidas para a normativa estética fala o quanto a gente é objeto do olhar masculino. Né? Sim, exato. E nós, mulheres, também adotamos isso, que a gente fala muitas vezes critica outras. Critica aquela mulher, gente, o tamanho do biquíni que essa mulher botou, será que ela não se manda? E assim, eu já me peguei fazendo isso. Cláudia, alô? Sim. Você está reproduzindo o comportamento. Nós fomos colonizadas pelos homens e a gente está colonizando as outras mulheres com um olhar masculino. O tempo todo. Então a gente tem que se parar e se rever também. E a gente que cria os meninos. Exatamente. Esse é outro debate. Tá? Como a gente que mulheres homens criam os homens, exatamente. Não, geramos eles. Na verdade, nós geramos os seres humanos. Né? Não, e criar, que é o pior além de criar, nós somos responsáveis por toda a população do mundo. Sim. Então, olha como o nosso útero realmente é sagrado. O útero é sagrado, mas a gente nem vê isso. Então, isso também é uma outra questão que a gente tem que entender. A gente não é feito para poder, ter filho toda hora, gerar filho. Não, ele é sagrado. O Criador, ele nos colocou numa posição muito, muito divina. E a gente está denegrindo essa posição em prol de um mundo que está muito difícil. E uma das coisas que eu bato palmas, e realmente eu estou começando muito a valorizar a Cláudia Guimarães em todos os níveis, é quando você fala e você é responsável, você dentro do seu corpo, você percebeu tudo que você está trazendo para a gente, você não está falando só pelo conceito, nem por uma cultura que um dia você leu e você estudou. Você está falando isso com excelência, porque você também um dia deixou esse corpo, você permitiu que esse corpo se denegrisse, ele se degenerasse por conta desse estresse do mundo, por conta dessa cultura massificada, por conta desse patriarcado que muitas vezes acontece, e você foi juntando tudo e foi colocando responsabilidade, porque você era guerreira, você conseguia fazer tudo, você é mãe solo e que se dane o mundo. Um preço alto. Mas um preço que você saiu, que eu acho que isso é uma coisa muito legal de você falar para as mulheres, sabe? Eu senti na minha pele, nas minhas memórias doloridas, o que isso me trouxe. A partir daí, eu comecei o meu caminho de maturidade emocional. E comecei a me olhar. E comecei a valorizar a profissão, ou seja, aquilo que eu arquei com excelência, que é ser psicóloga. Então, uma psicóloga que... Eu odeio falar essa frase, mas eu vou falar. Mata cobra. Como é? Mata cobra e machuca. Mata cobra e machuca. Então, eu não gosto de falar isso, mas é que realmente é bem isso aí. Fala para essas mulheres, quando você sentiu que tudo isso que a gente estava falando agora começou a ter sinais no seu corpo. Por isso você falou do corpo, né? Sim. Quando você percebeu isso? E quando você percebeu, você falou, nossa, falei tanto isso e estou dentro disso.
quando eu olho para minha trajetória, sabe, minha e de tantas mulheres que eu acompanhei, sim, que eu conheço, que eu troquei com elas, e eu falo meu nome e um pouco também o nome dessas escutas, né, terapêuticas, sim, e amorosas e gentis de outras mulheres, eu vejo que, assim, sempre o corpo revelou. Eu, quando criança, sim, eu tinha uma coisa chamada púrpura de melancolia, que eram umas manchas roxas. Então, o registro está desde lá, né? E aí comecei a ter problemas no sistema linfático. Aí, aos 14 anos, eu descobri um câncer, que era um linfoma de Hodgkin, né? Então, o corpo foi adoecendo e foi contando muitas histórias. Foi um processo, né? Aí, mais à frente, comecei a ter várias feridas no corpo mesmo feminino, de mioma, endometriose, um útero que sangrava, tive um sangramento que ficou durante 3 meses. Então, você vê que o corpo foi contando, e é isso, muita dependência emocional. Me relacionei com alguns parceiros bastante destrutivos, né? Então, assim, o corpo foi sinalizando, tá ruim, Cláudia, ó, a gente precisa fazer uma mudança de rota, né? E hoje, quando eu falo, inclusive, do meu companheiro, acho que ele faz parte desse processo meu, que eu estava contando, sim, aqui, de me tornar inteira de novo. Né? Inteira no sentido, inclusive, de poder me permitir ser cuidada por um homem amoroso, por um homem gentil, que tem absolutamente práticas muito diferentes do que eu conhecia dentro de uma relação amorosa. Que ótimo. Né? E que está se revendo também. Claro que ele tem, de vez em quando você vê que tem umas faíscas do machismo, assim, estrutural, que está dentro de todos nós, tanto homens como mulheres. E aí ele percebe, ele faz o caminho de volta, e eu sinalizo. Então, por isso que a gente estava falando, né? Todos nós estamos nos desconstruindo para construir, eu acho que esse novo mundo que a gente precisa gerar, né? Muito menos ou não descolonizado, né? Criar novos hábitos, novas interações, novas formas de tratamento entre nós mulheres, essa sororidade feminina que está chegando, que é mais recente, porque nós competimos muito umas com as outras. Muito, né? Então, quando a gente, vamos lá, fala de traição, né? Por exemplo, quem nunca? Eu, pelo menos, fui traída, mas acho que a maioria de nós tem uma história ótima. Né? E aí, eu muitas vezes não ficava com raiva, quer dizer, eu ficava também do companheiro, do namorado, ficava mais com raiva da outra mulher. Então era uma coisa assim, ela furou o olho, ela deu mole para ele, ela é isso, ela é aquilo. Até hoje, né? E hoje a gente precisa se dar conta do seguinte, tudo bem, pode até ser que essa mulher tenha participado disso, mas você, então, tira a responsabilidade de quem foi lá e fez a escolha de trair. Sim. A responsabilidade é de quem foi lá e traiu. Exatamente. Se essa mulher estava lá, estava solteira, quis ficar com a pessoa... Então, assim, eu acho que a gente está fazendo um movimento mesmo de caminho de volta, de poder se olhar, nós, entre mulheres, com mais amorosidade, sim, com mais cuidado umas com as outras, honrando mais umas às outras. A gente competiu muito. E isso é um ranço, uma herança do machismo estrutural, que jogava umas contra as outras, né? Isso. Quando o homem trocava de 50 por 2 de 25, a gente ficava com raiva e ficava tentando aparentar menos idade, que foi o que a gente fez a vida toda. Né? E você trouxe um assunto muito legal, Cláudia, que foi sobre a traição, né? E como isso também ainda é um fantasma dentro das relações. Uhum. Então, para onde estão caminhando as relações afetivas? Eu acho que as relações não monogâmicas vão ser aceitas melhor, com mais tranquilidade, com menos cobrança do parceiro. Como é que a gente está caminhando nas novas relações? Então, nesse aspecto amoroso, André, acho que qualquer ditadura ela vai excluir o bem-estar de alguém ou de alguém. Sempre. Porque nem sempre... você fala, toda mulher que é moderna tem que usar saia curta. Não pode. Quem quiser. Se eu quiser usar short, se eu quiser usar vestido longo, assim, se eu quiser usar... Então, saia rodada. Então, essa questão de que a monogamia vai acabar... Eu acho que as pessoas estão experimentando. Eu estou vendo assim como uma fase onde as pessoas estão se dando a permissão de experimentar novas configurações e sair desse lugar
de novo, né, da colonização dos afetos, que dizia que o amor romântico que é o amor que vale, né, a monogamia que é o real lugar de afetividade reconhecido socialmente, por um lugar de o que você quer viver? O que você quer experimentar? Eu, particularmente falando de mim, eu acho a não monogamia, os relacionamentos abertos, acompanho inclusive muitos casais que estão fazendo essa transição, eu acho lindo, mas para mim é uma roupa linda que eu vejo na vitrine que fala, nossa, não ligado. Uau, que roupa linda, mas eu não tô a fim de usar, pode ser que amanhã eu mude de ideia, que eu venha com meu companheiro sentar para fazer essa discussão, mas hoje é uma roupa que eu não tô a fim de usar, mas que eu tenho ajudado muitas pessoas nessa transição. Agora, é um desafio, tanto quanto a monogamia é um desafio, né? Porque pode ser que as pessoas tenham interesses, né? Uma diversidade de interesses, que queiram inovar e fica nesse lugar de não pode, porque a gente casou, porque a gente está fechado nisso. Também a não monogamia traz muitas questões, traz muitos percalços no caminho das relações. Hoje você tem o trisal, né? E como é que faz? Todo mundo dorme os 3 na mesma cama? Muitos né? acordos para serem feitos. Muitos acordos. E quando um não tá, pode ter sexo quando o terceiro não tá? Ou alguém saiu? Como é que isso funciona? Pode, por exemplo, uma relação não monogâmica, pode sair com a amiga ou com um amigo, com alguém conhecido? Pode dormir fora? Pode dormir de conchinha? Então, são tantos acordos que tem. Por exemplo, eu acompanho o caso que era assim, eles resolveram abrir, aí o casal abriu, era um casal heteronormativo, e aí é ele que quis abrir, só que ela começou a desfrutar desse lugar do relacionamento aberto primeiro. Ele pediu para abrir, ela ficou reticente, não queria, mas ele falou, não, vamos fazer uma experiência. Aí ela falou, tá bom, mas ela não queria, só que aí tinha alguém do trabalho que ela tava assim, esse cara dava em cima dela, um cara interessante. Então tá, já que a relação tá aberta, vamos lá. Ele que não quis abrir, vamos desfrutar disso aí. E aí, só que ela começou a dormir na casa desse cara. E aí dormia, né? E aí esse aqui, que é o marido, né, o companheiro, ficou louco. Falou, como assim? Você não dormir fora, dormir não pode comigo, né? Você pode ir lá, o sexo, afeto, mas você volta para casa. E aí, assim, aí a coisa começou a tensionar muito, né? E aí eles acabaram se separando. E aí ela foi para essa relação, foi morar com esse cara e fechou a relação, né? Então, são muitos desafios. Aí tem gente que vai para o trisal, tem gente que, né, permanece com essa prática, mas aí vai para uma outra relação e fecha a relação. Eu acho válido que as pessoas possam experimentar aquilo que cabe, aquela roupa que elas querem usar naquele momento. Mas eu acho que você fazer uma ditadura, dizer monogamia não presta e não monogamia é tudo de bom, ou ao contrário... Levantar a bandeira também não pode, as bandeiras de arte maravilhoso. Gente, não é para todo mundo, nada é para todo mundo. Nenhum tipo de terapia para todo mundo. Verdade, né? verdade. Nenhum tipo de processo de autoconhecimento, de recurso, inclusive de tratamento médico, é para todo mundo. Né? Já falando de câncer, né? Tem gente que é refratária ao tratamento quimioterápico, precisa fazer outro tratamento. Então, nada na vida é para todo mundo. A menos a liberdade de poder fazer escolhas. Isso é para todo mundo. Até dizer não está bom e quero seguir outro caminho, como a sua paciente fez, né? Seguir outro caminho. Mas a experimentação é dizer, importante. Não quero. Né? Ou não. Pode ser que a gente não queira experimentar, né? Tem gente que eu não quero, não é para mim. Pode ser que queira experimentar no outro momento. Então, depende. E essa questão de dormir na mesma cama ou estar na mesma casa e um dormir num quarto, outro dormir no outro, dorme na cama, não dorme na cama, como é que isso funciona? Isso é saudável? Eu acho que tudo é saudável desde que seja de um lugar, Sandra, de escolha. De um lugar de vamos analisar o que é bom pra gente. Vamos lá, vamos falar de um casal, né? Vamos falar de 2 mulheres agora. 2 mulheres casaram, estão vivendo juntas na mesma casa. E assim, uma gosta de ar-condicionado super gelado. A outra detesta ar-condicionado, sente muito frio. Já é um impasse. Uma adora dormir com uma luzinha ligada, um abajur, porque não gosta de dormir no escuro. A outra precisa dormir na escuridão total. Então, assim, uma gosta de bicho na cama. Vamos lá, o cachorrinho dorme com
A outra fala, não gosto de bicho na cama, adoro bicho, mas não quero na cama. Então, assim, são tantas negociações que tem uma hora que ou alguém vai ter que sucumbir e ter que abrir mão, fazer concessões e não ficar feliz com isso. Sim, né? Não é o ideal. Né? Ou a outra vai ter que fazer isso. Então, assim, tem hora que então, vamos combinar um quarto, vamos alugar um apartamento, ou comprar, ou sei lá o quê. De 2 quartos, você dorme num quarto, eu durmo no outro. Aí você dorme com o seu cãozinho e com o seu ar-condicionado, eu durmo sem ar-condicionado, com a minha luzinha, e é isso. E isso não vai impedir o amor, muito pelo contrário. Isso vai permitir que 2 pessoas, nos seus processos de individuação, com as suas necessidades específicas, possam continuar compartilhando o amor sem que isso seja uma guerra. Ou sem que alguém tenha que se anular, se aniquilar para caber na relação. Gente, Cláudia, você está falando isso, eu vejo o grau de respeito que valor incrível que está acontecendo dentro de um relacionamento onde você pode dialogar e você pode escolher posições que não vai afetar o outro. Sabe, eu acho que a gente tem que resgatar isso, esse valor humano, respeito, em primeiro plano, né? De tudo que a gente está falando, eu tenho visto, você está falando, essa narrativa está me mostrando, nossa, que coisa mais linda, né? Para a gente poder dialogar e abrir mão um pouquinho de uma das coisas em prol de uma coisa que é o amor. É um sentimento real. Isso é muito, muito, muito legal. Inclusive, eu conheci, foi meu amigo, o casal, eles eram casados há 12 anos, tá? E o que acontece? Eles estavam numa crise enorme e ficou naquela questão, vou fazer terapia em grupo, etc e tal. E ali eles acharam que eles se amavam. Mas um conflito, porque um queria um negócio, outro queria outro. Nossa, eu já estava desgastada, devia esse verbo, né? Desgastar. Então, desgaste total. O que vamos resolver? Eles moravam num apartamento muito grande, estavam fazendo terapia do casal, realmente não queriam separar, mas queriam ao mesmo tempo, aquela indecisão. Resolveram do apartamento, eles criaram 2 apartamentos. Casas separadas, mais próximas. Mais 30 anos juntos, até que ele desencarnou e desencarnou normalmente, ficaram mais 30 anos juntos. Ou seja, quase 50 anos já. Uma coisa, um detalhe, né? Um detalhe. Sabedoria que eles encontraram. Sabedoria, exatamente. Um respeito profundo entre eles. E eles conseguiram ter um relacionamento forte, duradouro, porque no fundo eles se amavam. E foi muito legal, você está me recordando essa história, sabe? Então você vê como é que são as coisas. Eu acho que realmente um bom diálogo, a pessoa ela conseguir determinar coisas e realmente seguir aquilo que é do contrato, do acordo. Eu acho que realmente a gente... Respeito e maturidade. Respeito e maturidade, exatamente isso, Andréia. Respeito e maturidade, eu acho que são valores que a gente tem que deixar hoje no nosso papo aqui com as mulheres. Porque isso também cabe no dia 8 de março. Sim. O respeito pela gente, por aquilo que aconteceu, pela nossa luta. E a maturidade de não ficar brigando com aquilo, sabe? Não ficar naquele local que vai te autoconsumir, porque aconteceu isso, eu tenho que brigar com a... Não, maturidade. Aquilo, no dia 8 de março, tem que servir para o século XXI, 8 de março de 2025, e fazer com que a gente cresça emocionalmente. Eu estou achando muito interessante porque a gente está transitando em temas incríveis que, como você mesmo trouxe, Cláudia, é uma complexidade. Claro, a gente não vai mudar uma coisa de um todo, não, né? Tem um caminho, né? É um caminho, né? Porque só no nosso aspecto de personalidade a gente tem 4: emocional, físico, mental e espiritual. Então, só aí a gente já divide tudo, né? E juntando com o planeta, é um desgaste. Tô brincando, mas é um trabalho. É um trabalho. Um trabalho muito bonito, inclusive, né? Você acha que essa chegada dessa nova terra que está todo mundo falando, essa mudança de padrão frequencial, como é que você vê isso no planeta? Homens e mulheres juntos para a gente chegar à libertação, à liberdade, à maturidade? Ou a gente vai trazer esse feminino sagrado? Esse feminino sagrado ele tem que crescer para poder acolher os filhos e filhas da terra e a gente ter um mundo melhor. Essa mulher é inteligente, ela é racional, mas ela é inteligente, ela pensa, né? Ela tem o emocional e o racional dela muito juntos. Essa mulher está pronta para essa chegada? Está pronta para exatamente isso que você está vivendo agora. Um relacionamento onde a troca e a verdade se faz presente. A gente falou hoje de ditadura, Sim. Falamos de permissão, né? Sim. Então, eu acho que primeiro sair desse lugar de tudo tem que ser assim ou assado. A gente poder caber e refazer contratos. Às vezes a gente pactou uma coisa
isso precisa ser revisto. Cada tempo a gente precisa revisar os acordos que foram feitos. Eu acho que esses acordos entram nas relações amorosas, nas relações com o meio ambiente. Não é à toa que a gente está falando muito de ancestralidade. Sim. Todo lugar que a gente faz, até o carnaval, não sei se vocês viram as escolas de samba, é o resgate da ancestralidade, isso é o que mais se fala hoje. Então, eu acho que a gente está voltando para esse lugar, e sim, esse lugar ancestral é um lugar de cuidado com a terra e um lugar de cuidado com o feminino que gera. Claro. Né? E esse feminino, ele também precisa do masculino para fazer essa transição de integrar, né? O termo cura é um termo que também ficou muito estragado, né? Digamos assim, ficou muito vulgarizado. Eu acho que ele perdeu o sentido, mas o termo cura, ele significa estar inteiro. Sim. Então, quando eu estou inteira, né? E quando é que eu estou inteira? Quando eu consigo cuidar da terra, né? Que é a mãe terra, todas as suas apresentações, interações comigo, né? Como se eu e ela fôssemos a mesma coisa, porque somos. Né? É o único organismo. Acolher o masculino, entendendo que ele é parte de mim. Sim. Que se eu ataco esse homem, né? Se eu agrido, se eu quero ficar maior do que ele, se eu estou em guerra com esse masculino, eu estou em guerra comigo. Eu venho de um masculino e de um feminino, eu venho de um pai e de uma mãe. Sim. Né? Então, todo mundo vem de um pai e de uma mãe. Ainda não encontraram outra forma de se chegar ao portal da vida que não fosse esse. Então, isso mostra o quanto a gente tem que estar o tempo todo buscando essa integração. Né? Entre a Mãe Terra e a gente, integração no sentido que somos todos um mesmo, essa frase que também se vulgarizou, né? Entre o homem e a mulher, no sentido feminino e masculino, não necessariamente falando de gênero, de outro sexo biológico. Outro debate. Exato. Então, eu acho que a cura, que eu detesto a palavra, mas que é no sentido de estar inteiro no mundo, estar inteiro, né? Isso. É essa integração que a gente precisa fazer. Né? Onde é que eu posso manter a minha potência e estar em conexão ao mesmo tempo. Acho que esse é o maior desafio de tudo. Né? Do nosso trabalho, das nossas relações amorosas, das nossas relações fraternas. Como é que eu posso ser sem me perder, né? Pertencer sem aniquilar, sem excluir. Essa integração, eu acho que é isso que a gente precisa buscar. Eu acho que você sintetizou exatamente um caminho lindo, iluminado para o feminino carregar como bandeira. Já no nosso próximo 8 de março é carregar essa integralidade, né? Eu acho que a mulher tem essa sem perder a conexão, pertencer sem se perder de si, né? Estar nas relações de pertencimento, mas sem se perder. Eu acho que esse é o desafio nosso de todo dia. Então, não acho que é uma coisa para acontecer amanhã, todo dia, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, onde é que a gente busca? E desde sempre, né? Desde a ancestralidade. Esse é o caminho, sempre, né? É que às vezes a gente não consegue enxergar. Mas esse é sempre realmente o caminho. Hoje a gente permeou por coisas muito importantes, sabe, Cláudia? A gente falou de gerar, a gente falou de permissão, falamos de parcerias, falamos de integralidade, falamos de silêncio, que eu acho uma das coisas muito fundamentais nesse barulho do mundo e barulho do corpo, e falamos do corpo. Né? Falamos do corpo a nível pessoal e falamos a nível de Pachamama, de Gaia, né? Então, falamos dessa integralidade que somos sementes, somos sagradas. Então, que a sagrada energia do feminino te abençoe e te proteja. E você possa realmente seguir o teu caminho dessa forma tão poderosa, tão respeitosa, tão profissional e séria que você está levando as filhas e os filhos da Terra para poder se olhar. E gratidão, né, Andréia? Gratidão, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, trazer uma conversa tão rica e que a gente possa ajudar outras mulheres também a despertarem esse novo olhar. Né? É o que eu desejo para todas nós. Eu que agradeço, mulheres, pela honra de receber esse convite, de ter amorosamente aceitado, de estar aqui nessa conversa gostosa. Acho que quando a gente fala para o mundo, para vocês, eu também estou falando para mim. Verdade. É algo que a gente precisa todo dia lembrar. Né? Quando a gente acorda, de buscar isso tudo aqui que a gente conversou. Muito obrigada.
Nós aqui agradecemos. O Filosofia Papo Cabeça com Café, ele vem trazendo sempre essa consciência, sabe, Cláudia? A gente vem trazendo a alma da pessoa para que ela possa mostrar o que ela faz no corpo, nesse caminhar, nessa terra, né? Então, por isso que a gente entende, quando a gente convida, quando a gente chama alguém aqui, a gente está assim, permitindo que um papo cabeça com café. possibilidades cheguem ao papo cabeça com café. Gratidão. Gratidão. Nosso podcast, então, estará no YouTube, né? Já está no YouTube, realmente, tá? Para vocês assistirem depois com calma e refletirem sobre tudo que foi trazido aqui. Exatamente. Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Que vocês possam olhar esse dia de uma outra forma, de uma nova visão, para que vocês entendam a importância da mulher na chegada da nova terra. Gratidão a todos. Gratidão, Cláudia. Gratidão, André. E gratidão, Valéria, que hoje não está conosco, mas está conosco. Gratidão, Valéria. Gratidão, Caio.